Ah, glória a Deus. Amém. Quem está dormindo, diga amém. Opa! Amém. Oh, é assim que a gente pega, né? Então, meu irmão, queria dizer que é uma honra estar aqui hoje, domingo de manhã, pregando, privilégio. Um sonho sendo realizado. Primeiro o sonho era a vigília, depois a gente trabalhar lá no encontro e agora o sonho realizado, pregar aqui no domingo de manhã. Que bênção, gente, que bênção. Então, eu quero começar com um exercício. Todo mundo conhece esse exercício, mas olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele. Viviane não vai, Viviane e Manuela não valem, né? Dá um sorriso para ele e diz assim: o Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em você. Amém? Quem são o melhor? Quem são o melhor agora? Quem está se sentindo melhor? Só com esse sorriso. Levanta a mão, é sério, levanta a mão. Sabe por quê? Sorrir ministra tanto na nossa vida. Ministra tanto. O teu sorriso ministra na vida de outra pessoa. O Bruno, semana passada, ele pregou sobre a moça do McDonald's, né? Aquela, opa! Aí mudou a atitude. Eu não sei fazer. É bonito demais. Mudou a atitude. O que você vai querer? Vai querer um sorvete? E aquela pessoa foi... Alguma coisa chamou a atenção daquela pessoa. Ela que estava meio triste ali, alguma coisa chamou a atenção daquela pessoa. Pode ter sido uma atitude mais leve, mas o sorriso ele sempre ministra. Agora eu quero que você respire fundo. Respira fundo agora. Nossa, deu até uma acalmada assim. Por quê? A gente vai falar hoje sobre perfume. Olha só, quem gosta de perfume aqui? Tem uns que têm alergia a perfume, né? Mas eu vou falar de um perfume espiritual. Eu vou falar do perfume da gratidão. Eu lembrei que o Felipe pregou essa palavra na vigília. Cadê o Felipe? Pregou essa palavra na vigília e eu fui muito abençoado e eu realmente não lembrava. E eu creio que o Espírito Santo resolveu trazer de novo esse perfume para o nosso meio. Então, vamos orar agora, vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos orar. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor, na Tua casa, hoje, domingo, para entender um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Toma o Teu lugar aqui no nosso meio. Ó Pai, em nome de Jesus, eu dou um passo atrás para que o Senhor fique à frente, Senhor. Tudo que sair de errado aqui, Pai, vai ser meu, Senhor. Mas eu te peço que muito mais certo, tudo que sair de bom aqui, que eu creio que vai sair, que vai ser ministrado, que venha do Teu perfume de amor, do Teu perfume de graça, Senhor. Fica à vontade aqui no nosso meio, tenha liberdade para fazer tudo aquilo que está no teu coração. É o que nós pedimos e já te agradecemos, declarando voluntariamente, com os nossos ouvidos abertos, nosso coração, nossa mente totalmente voltada para Ti, Senhor. Livra-nos de qualquer distração nesse momento, celular, trabalho, qualquer distração no mundo lá fora, Pai, porque, como disse um pastor, nós chegamos à Tua embaixada, num lugar seguro, Pai. No lugar onde o Senhor está cuidando das nossas coisas, enquanto a gente cuida das Suas, Senhor. Fica à vontade aqui, é o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Então, quem trouxe a sua Bíblia, abre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 12 a 18. Amém? Todos acharam? Quem não achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Então, temos misericórdia aí. Ainda. Amém. Vou começar então. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5,
do 12 ao 18. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Que texto gostoso de se ler. Eu falo que é um texto que refresca a alma. É uma palavra que refresca a alma. E como eu falei, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse perfume que é a gratidão. A gratidão não é algo palpável, a gratidão não é algo que se vê. Se você for olhar na Bíblia, ela cita várias passagens, porém, você observa o perfume da gratidão envolvendo aquelas passagens. Então, eu quero te levar a esse lugar da gratidão. Só que antes de te levar ao lugar da gratidão, eu tenho que te levar a um outro lugar. Lugar de onde viemos. De onde viemos? É uma das perguntas. Pode passar. De onde viemos? Aquelas perguntas que mais envolvem a humanidade, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Hoje eu não vou focar nas quem somos e para onde vamos. Quero falar um pouquinho de onde viemos. Se você conhece o Senhor, se você conheceu o Senhor Jesus, você entende que a sua condição inicial era de pecado. Vou te levar a um lugar meio feio agora, mas depois lá para frente você vai entender. A nossa condição inicial, a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que eu tenho observado, eu tenho entendido que a gente não tem, com a tecnologia, com o avanço, principalmente nesse mundo, a gente tem perdido a consciência do que é o pecado. Do que é o pecado, da onde Deus nos tirou. Para entendermos o que é gratidão, a gente precisa olhar para trás e lembrar do tremedal de lama que Deus nos tirou, daquele poço de lama. Olha só, nosso passado foi um passado de pecado. Tem um autor chamado Jerry Bridges, e ele tem um livro muito bom. Pode passar, irmão. Tem um livro muito bom que se chama Pecados Intocáveis, que são aqueles pecados que a gente... eu contei uma mentirinha branca. Não, eu furei uma fila. São aqueles pecados que a gente fala, não, isso passa, isso aqui passa e tal. Só que são tão pecados quanto roubar e matar. Para Deus não faz distinção de pecados, Deus faz distinção as consequências do pecado são diferentes. Então, uma pessoa que mentiu, ela está pecando tanto quanto uma pessoa que roubou. Porém, as consequências são diferentes. Uma vai para a cadeia e vai pagar por aquele crime, e a outra provavelmente pode ter algum problema com relação àquela mentira. Mas diante de Deus, tudo é pecado. Então, ele, no seu livro, ele coloca adjetivos sobre o pecado. Então, eu quero que você, o próximo slide que eu colocar, eu quero que você preste atenção muito bem nas palavras que eu vou estar colocando sobre pecado, a palavra pecado. E ele fala que o pecado é vil, o pecado é feio, o pecado é odioso,
O pecado é maligno. O pecado é pestilento. O pecado ele é nocivo, ele faz mal. O pecado é hediondo. Então você pensa assim, você ouve aquela palavra, crime hediondo. Mas eu vou te falar, o pecado é hediondo. O pecado é vingativo. O pecado ele é venenoso. Pense numa situação em que houve um veneno, alguma história ali. O pecado é venenoso. O pecado é virulento, ele se espalha com maldade. O pecado é bandido. O pecado é abominável. E o principal, o pecado é mortal. Eu queria que você gastasse um minuto vendo essas palavras. E que essas palavras impactassem teu coração. Amém, pode passar. Queridos, Deus levou o pecado tão a sério, mas tão a sério, a nossa condição de pecadores, afastados da presença de Deus, que mandou seu Filho, o bem mais precioso que ele tinha, para sofrer a punição que era minha e que era sua, a punição pelo nosso pecado. Estava fazendo MDA com o Renato na sexta, e ele falou algo que me impactou muito. Ele contando que a filha dele deslocou o ombro, né, Renato? E ela deslocou o ombro e ela chorava de dor. E ela foi para o hospital e chorando de dor, e ele colocando a mãozinha dela, a mais novinha, Thalita, ele colocando a mãozinha numa posição que doía menos. E ele falava que a única coisa no coração dele, o único desejo enquanto ele ia para o hospital, levar a filha dele, é que ele falava assim, Senhor, troca de lugar, deixa eu ficar no lugar da minha filha. Deixa eu ficar aqui com dor, ela não precisa sentir dor. Imagina o coração de Deus, quando entregou o seu Filho, pelos nossos pecados. Pense em seu filho. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Agora pensa no seu filho. Volta aqui. Pensa no seu filho. Amém. Então pensa no seu filho. Quando ele se machuca de uma forma mais séria, quando tem algum problema, tudo que você queria era estar no lugar dele. E Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades. Agora sim pode. A Bíblia fala lá em João 3,16 que é uma das palavras mais impactantes que existem na Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, eu quero te falar uma coisa. Deus chamou tanto, que Ele entregou o seu Filho. Que Ele entregou o bem mais precioso dele. Ele viu aquele filho passando dor. Ele viu aquele filho passando em iniquidade. E teve um momento em que ele precisou virar as costas. Quando Jesus diz, Pai, por que me abandonaste? Deus não é onipresente, Deus não está em todo lugar. Mas naquele momento, a onipresença de Deus, porque Jesus naquele momento personificava o pecado. Pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida. Lá em Isaías 53, 5 diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele continua, pode passar. Continuando lá em Isaías, ele diz o seguinte, contudo, foi vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa de quem? Nossa culpa, ele verá sua prole, seus filhos, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo conhecimento do meu servo,
pelo seu conhecimento, meu servo justificará a muitos e levará as iniquidades deles. Sabe quem são esses muitos? Sou eu, sou você. É a igreja do Senhor. Deus tratou o pecado de forma tão séria. Por que eu estou falando isso? Eu quero te levar a pensar. Pense sobre isso. Deus levou você a um lugar tão sério. Ele levou o pecado tão a sério que ele entregou o seu filho e morreu numa cruz para que você tivesse novamente vida. Deu para sentir agora o que é o pecado? Eu quero o seguinte, quando você estiver na rua, quando você estiver em alguma situação, estiver tentado, lembre-se dessas palavras. Lembre-se disso. Sabe por quê? Eu tive que levar você a esse lugar, nesse momento. Porque eu quero te falar agora o que é gratidão. Amém? A gente não tem consciência. A gente não pode ter consciência do que é gratidão se a gente não tiver consciência do que é pecado. Amém? Então, eu fui lá no Aurélio e peguei a palavra gratidão. O que significa gratidão? Característica particular de quem é grato. Ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém por uma ação e ou benefício recebido. Agora eu vou pedir para você repetir isso comigo. A gratidão é o perfume do reconhecimento do que é o amor. A gratidão é o perfume do reconhecimento do que é o amor. Quando o Bruno estava pregando a série sobre amor, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, eu falei, caramba, a igreja precisa entender o que é o amor. A gente precisa entender o que é o amor. E aí a gente precisa entender também dos benefícios do amor, que é a gratidão. Quando você entende o que é o amor, a gratidão nasce naturalmente. Pode ir para o próximo. Então, Jesus lá em Lucas, vou passar isso bem rápido, conta aquela parábola que alguns chamam de adoração extravagante, que ele estava lá na casa do fariseu Simão, e aí chegou uma mulher lá chorando, e começou a chorar, as lágrimas caíam nos pés de Jesus, e ela pegou um bálsamo, começou a ungir, e ali ela pegou os seus cabelos e começou a limpar os pés de Jesus. E naquela época, e eu acredito que ainda hoje, de certa forma, os cabelos da mulher eram consideradas honras da mulher. Eram consideradas a honra, algo precioso. E aquela mulher, naquele momento, estava enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, enxugando com a honra dela. E aí Simão não entendia isso, pode passar. Simão não entendia isso. E aí Jesus, ele começa a conversar com Simão, ele fala assim, Simão, 2 homens deviam um certo credor. Isso lá, Lucas 7:41. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como que lhe pagar. Então, eu vou fazer só uma analogia. Digamos que um irmão devia para o Ricardo, devia 10 reais. E o outro devia 5 milhões. Ricardo, com um coração bondoso, foi lá e falou, não, eu perdoo a dívida de um e perdoo a dívida de outro. Quem vai amar mais? O Ricardo. Pensa o seguinte, 5 milhões. Quem vai amar mais o Ricardo? E aí Simão, foi lá e disse, não, quem vai amar mais provavelmente é aquela pessoa que devia muito mais. Então, gente, o amor é assim. A nossa sociedade, ela ensina a ingratidão. O que é o amor que o Bruno bem colocou? É a consciência. Quem tem uma consciência de perdão maior, ama mais. Então, por exemplo, aquela pessoa que teve uma vida dissoluta, que teve uma vida de discussão, de
guerra, de briga teve na sua casa e ia brigar e tal. Quando ela tem consciência do amor e do perdão de Deus, ela ama mais. Só que cada vez mais ela está se aproximando de Jesus. Ela está se aproximando. Imagina que a luz é aqui. Como o pastor Anderson coloca isso muito bem. Eu estou aqui, mais escuro, eu não consigo ver detalhes na minha roupa. Se não estiver sujinho, eu não consigo ver. Mas quanto mais eu me aproximo, mais sujeira eu vou vendo na minha roupa. É a mesma coisa o amor. Quem ama mais? Ama mais aquele que é mais perdoado. Então, quanto mais a gente vai sondando o nosso coração, quanto mais a gente vai sondando as sujeiras dentro de nós, mais a gente reconhece o quão grande é o nosso Deus. E quanto amor a gente vai recebendo. A gente vai amando mais a Deus. Entendeu? E naturalmente começa a exalar um perfume. Uma vez eu estava no trabalho e o que aconteceu? Eu cheguei, eu tinha aquela manhã de TSD, abraçado com Jesus, se envolvendo lá, aquele amor, dar beijinho para cá, beijinho para lá e tal. E eu fui trabalhar. Eu falei, tem que trabalhar? Tá, amém. Tá. Aí eu fui trabalhar e cheguei no trabalho. Aí nisso chegou a recepcionista, oi, Adonai, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem. Tal. Aí chegou uma colega de trabalho, oi, Adonai, tudo bem contigo? Chegou outro colega, oi, vamos almoçar? Eu falei, claro, vamos. Tal. Só que a atitude deles era diferente. E eu lembro de entrar no elevador, eu sei, o que está acontecendo? Não estou entendendo, está todo mundo tão agradável e tal. Aí o Espírito Santo falou comigo, não é você, sou eu. É o meu perfume que está exalando aqui. Gente, preste atenção nesse perfume. Olha só, nossa sociedade nos ensina a ingratidão. A gente entende que gratidão é ser fraco. No teu dia a dia, é sinal de fraqueza. Você, não, muito obrigado e tal. Não, quem diz, né, tem até um ditado horroroso que diz que quem se abaixa demais é verdade, parece, né? Que, tipo, tá se prostrando demais, né? Só que a gratidão, o perfume da gratidão, ele nos leva a mudar o olhar. Olha só. A gratidão, ela nos faz enxergar o copo metade cheio. Os livramentos de Deus, situações ruins que aconteceram em nossas vidas, mas Deus nos livrou da pior. Caleb lá, eu só citei Números 13, diz que Caleb, todo o povo, né, de Israel foi conhecer, todo o povo, na época hebreu, foi conhecer Canaã e tal, e alguns espias trouxeram mais notícias, difamaram a terra que Deus havia prometido. E Caleb falou, não, vamos lá, vamos subir e possuir essa terra. Por quê? Porque ele já tinha visto a bondade de Deus Deus tinha aberto o Mar Vermelho, Deus tinha libertado eles do faraó. Ele falou, não, vamos subir, vamos possuir essa terra. Porque enquanto as pessoas enxergavam dificuldades, ele enxergava uma oportunidade, mais uma vitória de Deus. E eu lembro, a coisa de uns 6 anos atrás, uns 10 anos atrás, tinha mais ou menos uns 22 anos, fiz o cálculo, né, Vi? Uns 22 anos, mais ou menos, já estou mais velhinho, estou com 15. E o que acontece? Tinha um irmão na igreja onde a gente congregava, eu realmente não lembro o nome dele, era um senhor, cabelo grisalho, um senhorzinho, eu não sei se hoje ele deve estar na glória com o Senhor, mas que alegria, que homem alegre. Eu olhava, ele tinha os seus 70 e poucos anos, era uma pessoa feliz, ele tinha um sorriso no rosto, e eu olhava e falava, Senhor, quando eu for ficar da idade dele, se o Senhor me permitir, eu quero ser igual a ele. E no final do culto aconteceu o seguinte, a gente ministrava o louvor, terminava, tinha a palavra e tal, e aí o pastor na época, ele colocava uns diáconos na frente, lembra, Cris? Para orar pelas pessoas, e tinha esse senhor. Cristian, estamos velhos, irmão. E aí, esse senhor, eu lembro que eu desci,
fiz o louvor, terminou o culto, a palavra e tal. E eu desci e falei, vou pedir para ele orar por mim. E aí ele chegou, Adonai. Ele já chegava assim, Adonai, que bênção, como você está, meu irmão? Tudo bem? Falei, tudo bem. Falei, poxa, hoje caí no Senhor, o Senhor pode orar por mim? Ele, posso. Deixa eu te contar um milagre que aconteceu essa semana. Eu falei, opa, pode contar e tal. Ele, é o seguinte, você sabe que a minha esposa já morreu, eu moro sozinho e tal. E essa semana eu fui ferver um pouco de água para fazer café. Só que eu esbarrei na panela e a água virou na minha mão, bateu, e a água estava muito quente. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, não me deixa, me cura agora. E aí, Deus me curou aqui, Adonai, olha a minha mão, não aconteceu nada. E eu posso estar na casa do Senhor hoje. Olha que legal, legal, né? E olha que bom, eu posso estar orando por você hoje. Eu falei, eu já quase chorei ali, caí no chão de olhar, não, tá. Por quê? Porque era uma pessoa com tanta gratidão no seu coração, que estava passando por tanta dificuldade, mas ao mesmo tempo falava, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou na tua casa. Obrigado porque, Senhor, a minha mão está curada. Não está tudo bem. Ele não reclamou porque a panela virou. Ele não reclamou por a condição de vida dele. Pelo contrário, ele estava grato a Deus. Então, quero te falar uma coisa. A gratidão, ela abre portas para milagres. Irmão, repita isso comigo. A gratidão abre porta para milagres. Olha só, olha Jesus. Jesus com Lázaro, lá. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouves. Ele já começou, eu te agradeço, porque me ouves. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Tudo começou com gratidão. Senhor, eu te agradeço. E eu creio, queridos, que Jesus estava ensinando isso. Porque ele não ia falar assim, Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor me ouve. Ele poderia falar, Senhor, abre a porta, tira Lázaro. Mas ele começou essa frase para outras pessoas ouvirem. Eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Estava pensando, isso aqui é novo. Isso aqui foi no final da noite, quase dormindo. A Bíblia fala, entrai pelas portas com ações de graça. O que são ações de graça? Ações, pensa nisso. Ações de graça. Eu vou falar um pouquinho, fica com essa palavra, vou falar daqui a pouco um pouquinho mais dela. A gratidão, ela muda. Ela contagia o ambiente à sua volta e abre portas para milagres. Essa semana a gente começa a falar sobre... O Espírito Santo começou a falar sobre pregar gratidão, e aí as coisas vão se confirmando, né? Aí tu está passando, tu ouve alguém falando sobre gratidão, é que nem mulher grávida, né? Mulher grávida, não, eu estou grávida. Aí começa a ver um monte de grávida na rua, né? Isso veio uma reportagem, eu estava lendo, e veio uma reportagem de um casal que foi muito mal atendido. Pensa nisso, lá nos Estados Unidos. Foi muito mal atendido e deixou uma gorjeta para o garçom de $100. E aí vem a história, né? O que acontece? O garçom, geralmente, lá nos Estados Unidos, eles são... a maior renda que eles têm é a gorjeta. É uma prática nos Estados Unidos. Você pega, foi bem atendido, você dá uma gorjeta sobre o atendimento. A parte de 10% é mais aqui no Brasil. Mas lá fora é muito a questão da gorjeta, não é isso, Bruno? É muito a questão da gorjeta. E o que acontece? Nesse dia, o casal foi comer no restaurante, foi almoçar, se eu não me engano. E aí, nisso, eles perceberam que o restaurante estava muito lotado, com poucos garçons, e para piorar, a comida estava chegando demorada. Então, tu imagina
E eles perceberam que aquele garçom ele estava agindo com muito carinho com as pessoas. Ele atendia muito bem, atendia com muito cuidado, com muito zelo. E eles eram ex-garçons. Aí o marido conversou com a esposa e falou, não, olha, a conta deu $60. Vamos fazer o seguinte, como ele não vai receber gorjeta pelos outros, por causa do que está acontecendo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar $100 só de gorjeta para ele. Então, a conta deles de 60 foi para 160. E aí eles contam que saíram do local e deixaram dinheiro lá. E aí eu lembrei muito dos vídeos que o Bruno passou, de fazer o bem e tal. E aí no recibozinho estava dizendo, passe para frente, faça para outra pessoa. Então, às vezes a gratidão, ela nos faz enxergar além da situação. Às vezes a situação está pegando, está complicada e tal, mas a gratidão, a gente não é Thundercat, né, mas tem a visão além do alcance. Você começa a enxergar lá na frente, através da gratidão. Né? Então, eu imagino aquele cara abrindo aquela conta, abrindo e tal, e quando ele olhar assim, aquele problema todo, e indo e vendo, como é que está a comida? Saiu, não saiu, indo e voltando, e com aquele sorriso para os clientes, ele falando, caramba, hoje vai ser complicado. E ele abrindo aquela cadernetazinha de couro e vendo um valor de $100 e um recadinho para ele. Imagina como foi o coração desse garçom. E vou mais longe. Imagina o que aconteceu depois através desse garçom. Pensa nisso. Então, a gente deve resgatar o conceito de gratidão. A gratidão nos constrange, ela nos alegra. A gratidão é uma das portas para o avivamento. Ela atrai pessoas para Jesus. E isso, vamos combinar. Quem gosta de estar perto de uma pessoa grata? Quem gosta de estar perto de uma pessoa que sorri? Que bom, né? Glória a Deus. Então, atos de gratidão, eles glorificam a Deus. Teve um caso muito... Eu gosto de contar muita história, gente, mas eu vou reduzir. A gente, agora, final do ano, no recesso, a gente teve a área da Viviane fez um churrasco. A área da minha esposa fez um churrasco. E churrascão, né? Tava o Léo, tava uma galera, assim. E aconteceu que o calor, né? O calor que a gente tem vivido no Rio, tinha comprado uma reserva de gelo, só que esse saco de gelo derreteu todo. No longo do dia, refrigerante e tal. E aí a gente teve que comprar mais gelo. E aí, estava eu, o irmão Marcos Barcelos, a gente... o pessoal ainda não tinha chegado, a gente saiu para comprar. Quando a gente estava saindo no portão da casa da irmã, o que aconteceu? Tinha um irmão chegando de carro. Aí, a gente saindo e tal, o irmão falou, para onde vocês vão? Tal. A gente vai comprar gelo. Não, entra aí e tal. Aí eu, não, que tal, tá chegando. Não, entra aí. A gente entrou no carro, foi 2 ou 3 quarteirões, rodou de carro e tal, chegou, aí ele falou, não, vou aproveitar e comprar um negócio no mercado, foi lá, comprou. Enquanto isso, a gente foi comprar. E a gente comprou 2 sacos de gelo. O saco de gelo, né, escorrendo água, aquele negócio, e a gente carregando aquele peso até o carro. E aí, irmão, não, bota aí. Quando a gente abriu o porta-mala dele com aquele carpete, todo de carpete, eu falei, cara, gelo escorrendo, vai molhar o carpete todo e tal. Não, irmão, aí ele, não, põe aí e tal. Aí a gente botou. E o saco de gelo era pesado. Então a gente, ao andar aqueles 3 quarteirões, a gente estava arrumado, com a água escorrendo, sujando a gente, com o saco pesado. A gente ia levar numa boa. Porém, a disposição do coração daquele irmão em botar no carro dele, voltar, eu falei assim, caramba, obrigado, Senhor, pela vida dele. Eu agradeço, Senhor, pela vida dele.
A gente tem que aprender a ser mais grato, gente. Ser mais grato pelas lutas, pelas batalhas. A gratidão, ela honra a Deus e traz salvação. Olha só o que Salmo 50, 23 diz. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. A gratidão, ela traz a salvação. Eu quero que você respire fundo de novo agora. Sinta esse perfume da gratidão. Sinta esse perfume. Quero te fazer uma pergunta agora. Eu quero te perguntar algo. Como você tem olhado a sua vida? Você tem sido grato pela sua vida? Eu não quero que essas perguntas te oprimam, mas eu quero que você pense nelas. Como você tem olhado a sua vida? Você tem olhado aquilo que você não conquistou, olhado para trás e falando, caramba, Senhor, eu já estou aqui. Senhor, eu estou casado há 3 anos, olha. Estou casado há 3 anos, gente. Pensa só, esse gordinho aqui, barbudo, casado já há 3 anos. E perdão, mas com a mulher que tem o maior sorriso da igreja, para mim. Quando ela dá a pergunta, tá falando com a Manuela, ela deu um aleluia aqui no microfone, eu já fiquei, opa, hoje foi amplificado o aleluia. Então, ser grato pela tua esposa, ser grato pelos teus filhos, ser grato porque você ainda é solteiro. Obrigado, Senhor, eu sou solteiro, eu posso ir e vir, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não que você casado não possa fazer, mas você tem que programar melhor. Mas você é grato por ser solteiro? E não, Marcelo. Você é grato, querido? É sério. Você é grato por seus discípulos? A gente fala muito de ser grato pelo nosso discipulador e tal, pelo sacrifício que ele faz. Mas me diz uma coisa, às vezes tu está apertado em alguma situação, você sabe para quem ligar, você fala, querido, eu não vou conseguir passar no local tal. Você tem como passar para mim? E o teu discípulo vai lá e passa, e pega aquele objeto, ou resolve aquela situação para você. Você tem sido grato? Olha, gente, como eu falei, é um perfume. Vamos exercitar a gratidão. Olha para o teu irmão agora e fala, meu irmão, eu agradeço a Deus pela sua vida. Deus foi muito bom e me colocar hoje do seu lado. Você é grato pelos livramentos que você recebe, querido? Você é grato? Você é grato? Você é grato no meio da guerra? Irmãos, a gente estava, alguns meses atrás, orando pelo Marlon, cara. É sério. Irmão, quem viu aqui o Marlon andando pelo corredor com uma cara de mal, doendo, dolorido? Olha a carinha desse cara agora. É sério. Vou repetir. A gratidão abre portas para milagres. Escuta o que eu estou te falando. Você é grato pela salvação que você tem? Eu não estou mais uma vez, gente, eu não estou falando isso para oprimir, eu estou falando para te alegrar. Você é grato? Você é grato por sua família? Pais, filhos? Gente, olha a carinha do César ali. Olha só, é sério. Olha o carro segurando ali o Gustavo, gente. Isso é lindo demais, gente. É família. Família. Deus está restaurando as famílias da nossa nação. Eu garanto que muita coisa que talvez o César e a Gislaine passar, o Gustavo não vai passar, nem o Guilherme. Cheios do Espírito Santo. O Enzo. Poxa, isso é demais. Olha só. Pode passar. Vamos lá.
pessoas à sua volta, você é grato. Quando você chega no estacionamento, você vê lá o irmão, não, coloca o carro mais para cá, coloca o carro mais para lá. Irmão, o cara tá ali, na porta. Às vezes pegando calor, mas feliz da vida, porque está servindo ao Senhor. Oh, Jesus. A gratidão tem o mesmo... Olha só, agora, isso... Eu gosto de uns pastores da Assembleia que ele fala isso vai explodir a tua cabeça. Gratidão tem o mesmo radical de graça. A gente passou o ano passado falando muito sobre graça. Favor imerecido. Você não merece e você recebe aquele favor. Favor de graça. Ninguém cobrou para fazer aquilo. Aquele remedinho, tu vai no médico, ele te dá a amostra grátis. Né? Olha só, atos de gratidão transpiram graça. Sou grato, pois sou salvo pela graça de Deus. Tudo isso, Coríntios 4,15 diz o seguinte: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças, para quê? Para a glória de Deus. Meu irmão, olha para o teu irmão, de novo, fala, transborda, 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 transborda de graça. Vamos perfumar o mundo, queridos. Vamos perfumar o mundo. Graça, gratidão, ela faz diferença no seu dia a dia. Vamos perfumar as nossas famílias, amigos, igreja, com o perfume da gratidão. Querido, antes de ir para o último slide, eu quero falar um negócio. Perfuma o mundo. Esse mundo, enquanto ele diz que gratidão, que pedido de perdão, que você se humilhar diante de Deus, isso são atos de fraqueza, você está salvando vidas do inferno. Nosso reino, o mundo não diz isso, só que o nosso reino não é daqui. A gente não é desse mundo. Pensa nisso. Isso é muito legal. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Lembra que eu falei que graça é igual a gratidão? Tem o mesmo radical, a palavra graça, gratidão, grátis. Essa a gente estava conversando no carro, né, Bruno? Graça, gratidão, grátis. Então, a Bíblia fala, né? Entrai pelas portas com ações de graça, ações, atos de graça. As suas ações de graça. Quando você está cheio, quando você conhece o que é pecado, quando você tem consciência do que é pecado, você conhece o que é amor, você ama mais, e aí, o que começa a transbordar no seu coração? Gratidão. Olha só, 1 Timóteo 5, de 1 a 3, diz o seguinte: não repreenda asperamente um homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas. Gente, a Bíblia é o nosso manual de conduta. Olha só, vai fazer um MDA. Exorte um homem idoso como se fosse seu pai. Como que tu vai tratar teu pai? Poxa, pai, isso aqui não é o caminho, não está certo e tal, tal. Trate os jovens como irmãos. Querido, essa luta aqui é nossa, estamos juntos. Vamos orar aqui, vamos fazer um propósito. Mulheres idosas como mães. Oh, minha querida, vamos orar. Uma coisa que eu vejo muito bonita, às vezes são alguns discipulados de pessoas mais jovens, que são discipuladores, que estão discipulando alguém mais velho. Como é o carinho que eu vejo alguns irmãos aqui tratando. Não, querido, vamos lá e tal. Isso é muito precioso. Tudo isso é para o bem de vocês,
para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Uma última historinha da irmã Anilta. Vou ter que falar, Lu. A irmã Anilta é uma líder de célula aqui na igreja. E logo quando a célula dela multiplicou, veio uma irmã que estava procurando uma célula. Falou, Adonai, que dia é a sua célula? É quinta-feira e tal. Foi a graça. Não sei se tu lembra dessa história. E a Graça chegou, eu falei, não, minha célula é quinta-feira e tal. Ela, não, eu trabalho, não vai dar e tal. Falei, olha, mas tem uma célula aqui em São Cristóvão que acontece quarta-feira, acabou de multiplicar, que é da Anilta. E aí, quem é a Anilta e tal? Apontei, ela veio e tal. Aí eu contei a história, falei, Anilta, então, a irmã está procurando uma célula e tal. E não vai, a minha célula é quinta-feira, não vai dar e tal, horário e tal. Falei, ela está procurando uma célula, pode ser aqui em São Cristóvão. E quarta-feira, a Anilta fez isso, gente, sem brincadeira. Eu olhei para aquilo, eu quase, sem brincadeira, quase caí ajoelhado no chão e falei assim, eu quero também. Me leva, deixa eu ir junto. Lembra disso, Graça? Ela fez um olhar de carinho tão grande, um abraço tão grande, que eu falei, gente, eu preciso me converter. É sério. E eu olhei para ela depois, eu contei essa história para ela, eu falei, Anilta, eu preciso aprender muito contigo. Que carinho, que sorriso. Imagina o teu sorriso, como ele ministra, gente. Imagina. Então, para finalizar, diz o seguinte, não, já foi. Faz o seguinte, então, vamos abaixar as nossas cabeças agora. Amém. Vamos abaixar as cabeças agora. Feche os seus olhos. Eu quero que você, mais uma vez, respire fundo. Respire fundo agora. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade. Tua palavra diz, mais uma vez, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queremos te agradecer, Senhor. Quero que você preste atenção nessa letra, na letra dessa música. Deixe Deus falar o teu coração. Eu vou me calar agora. E deixe Deus ministrar o teu coração.
Levante suas mãos e cante alto, diga: então. Joy.